Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. No programa Ponto de Vista de hoje, eu tenho a satisfação de entrevistar o médico pneumologista Elmano Marques, diretor do Hospital do Coração. Quero dizer a você, telespectador, telespectadora, que nós fizemos o convite há algum tempo atrás, mas graças aos problemas que o doutor Elmano precisava resolver no hospital, somente agora eu tenho o prazer de entrevistá-lo. Ele que direciona um hospital de referência, principalmente agora na luta contra o coronavírus. Ele vai dizer como o seu hospital se preparou e está funcionando para ajudar na cura desse mal em nossa cidade. Elmano, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. E, mesmo com tantas demoras da gente concretizar a entrevista, realmente é uma satisfação muito grande receber você. Muito obrigado, meu caro amigo. Eu é que agradeço, Nelson, a oportunidade de estar aqui no seu programa, principalmente pela grande audiência que ele tem e pelo que ele representa no Rio Grande do Norte. Grato a você pelo convite. Doutor Elmano, como é que tem sido a atuação e o comportamento do Hospital do Coração, que você tão bem dirige, nesse período de pandemia? Bom, Nelson, na realidade, esse trabalho é dividido a 6 mãos, né? A diretoria, na realidade, é constituída por Nelson Solano, na condição de diretor administrativo, eu na condição de diretor técnico, diretor médico, e doutor Lauro Arruda Câmara, como diretor financeiro. Eu teria que me reportar há 5 meses atrás, porque na quarta-feira de cinzas, nós tivemos o primeiro caso suspeito de Covid em Natal, e foi no Hospital do Coração que essa paciente nos procurou. A partir daí, graças a Deus, esse caso não se confirmou como Covid, mas a partir daí, a diretoria e todo o corpo de gestão do hospital passou a desenvolver uma série de atividades no sentido de desenvolver planos de contingência para que nós, diante do que viria a acontecer, nós tivéssemos nos programado para enfrentar esse período tão nefasto que nós enfrentamos. Então, completamos hoje 150 dias, praticamente, da pandemia, e o Hospital do Coração, ao longo desse período, ele se transformou em 2 hospitais. Um hospital Covid e um hospital que atendia às outras patologias. E foi assim, e ao longo desses 150 dias nós procedemos, porque não havia em Natal somente pacientes de Covid. Haviam pacientes também cardiopatas, pneumopatas, pacientes com outras patologias que necessitavam de internação e tratamento. E foi assim que nós conduzimos, ao longo desse período, os atendimentos e as internações no Hospital do Coração. Eu queria saber uma coisa. Qual o protocolo que o Hospital do Coração adota hoje em dia? E a segunda pergunta em cima dessa é se é o mesmo protocolo do início ou ele foi se atualizando. Bom,
Em se tratando de protocolo, nós seguimos o protocolo que o Conselho Regional de Medicina estabeleceu junto com os médicos da área de infectologia do hospital, né? Nós temos 3 infectologistas trabalhando continuamente no hospital e ao longo dessa pandemia. Temos uma comissão de infecção hospitalar que trabalhou ativamente para que essa assistência fosse prestada com a melhor qualidade. E o protocolo que foi instituído foi o protocolo recomendado pelo Conselho Regional de Medicina. Ao longo do tempo, as mudanças foram ocorrendo, muito em virtude da gravidade dos pacientes que eram internados. Boa parte dos pacientes, como nós dividimos o hospital em 2 hospitais, o hospital COVID tinha uma área que nós chamávamos de semi-intensiva, que eram aqueles pacientes cujos sintomas não necessitavam de uma internação em UTI, e uma UTI COVID que recebia os pacientes mais graves. Então, ao longo do tempo, à medida que os pacientes mais graves nos foram chegando, nós tivemos que processar uma série de mudanças em termos terapêuticos, utilizando as drogas mais atuais, que eram recomendadas a nível mundial, e, a partir dessas mudanças, nós obtivemos resultados melhores, sem sombra de dúvida. Qual o perfil do paciente que procurou o Hospital do Coração e que tem procurado até hoje o Hospital do Coração? Bom, nós atendemos cerca de 2.000 pacientes, um pouco mais talvez do que isso, com Covid ao longo desses 150 dias. Um percentual significativo, um percentual grande desses pacientes ficaram internados na semi-intensiva, em leitos de semi-intensiva, e um percentual bem menor necessitaram de cuidados de terapia intensiva. Nos pacientes que buscaram e foram internados na unidade de terapia de semi-intensiva, os resultados foram extremamente satisfatórios e nós tivemos um percentual muito alto de altas de pacientes recuperados, e esse perfil era sempre de pacientes mais jovens, né? Pacientes que não tinham comorbidades associadas, esses respondiam muito bem, e dentre eles nós tivemos alguns médicos, algumas enfermeiras e alguns outros profissionais de saúde que ficaram internados na unidade semi-intensiva. Na unidade de terapia intensiva, eram internados os pacientes mais graves. E aí, o percentual de pacientes que deram entrada na UTI eram pacientes mais graves, né? Eram pacientes que tinham comorbidades associadas, ou eram hipertensos, ou eram diabéticos, ou eram cardiopatas, e esses pacientes mantinham as suas comorbidades muitas vezes descompensadas, e isso levava a um período muito mais prolongado de permanência na UTI. O paciente que ia para a UTI e que precisava ser entubado e ventilado artificialmente, esses pacientes normalmente demoravam de 15 a 20 dias, alguns até mais. Nós tivemos pacientes que chegaram a ficar mais de 70 dias internados na UTI. Mas, mesmo assim, o nosso percentual de cura foi muito elevado, surpreendentemente elevado. Nós tivemos um número de óbitos em relação ao número de pacientes que nós atendemos e internamos relativamente baixo. Em que percentual está essa diminuição dos pacientes que se utilizam da unidade da UTI do Hospital do Coração? Bom, à medida que
que os dias foram passando, nós que em alguns momentos tivemos com 98% de ocupação da UTI de pacientes com Covid, à medida que os casos foram diminuindo, esse percentual de ocupação diminuiu, né? E diminuiu de forma significante. É tanto que hoje nós devemos manter um percentual de ocupação em torno de 70%, 75% de ocupação da UTI. A semi-intensiva, como recebe pacientes menos graves, ainda mantém um percentual de ocupação mais elevado. Mas, de uma forma geral, tem sido assim. Por exemplo, de ontem para cá, internaram 4 pacientes de Covid, e desses 4 pacientes, somente um foi de UTI, e mesmo assim oriundo de um outro hospital. Significa dizer que Natal e o Rio Grande do Norte estão vivenciando uma diminuição. Você, como médico, o que é que você acha dessa diminuição da ida dos pacientes às UTIs? Bom, eu diariamente faz parte da minha atividade passar no pronto-socorro, conversar com os médicos e com os profissionais que ali trabalham. E o que eu tenho percebido é que, a cada dia que passa, aumenta o número de atendimentos dos pacientes não Covid e diminui os pacientes que procuram a unidade do pronto-socorro com sintomas de Covid. Então, para lhe dar números, ao longo dessa semana, o número de pacientes com Covid que, em média, procuraram um hospital foram em torno de 20 a 25 pacientes. Desses 25 pacientes, provavelmente, uma grande parcela deles não precisou de internação. O número, por outro lado, o número de coletas de exames caiu também significantemente. A gente chegou, em algumas ocasiões, a fazer 80 coletas dia. Hoje em dia, nós estamos fazendo algo em torno de 20 coletas, 25 coletas do SWAB, que é o exame que a gente normalmente faz para fechar o diagnóstico de Covid. Então, os números realmente têm diminuído e têm diminuído de uma forma significativa. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo?
quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco do programa Ponto de Vista de hoje, que recebe e entrevista o Dr. Elmano Marques, pneumologista e um dos diretores do Hospital do Coração, a quem renovo os agradecimentos por ter aceitado esse convite. Mas quero aproveitar antes e parabenizar o diretor do programa, Augusto, que recentemente foi pai de Giovana Liz. A Giovana, um grande abraço de Nelson Freire. Elmano, você falou há pouco sobre algumas patologias pulmonares e falou na asma. Quem tem asma, os pacientes asmáticos têm mais propensão a pegar a piorar com o advento do coronavírus? Sim, sim. E essa é a nossa grande preocupação. Eu tenho um contingente de pacientes asmáticos muito grande. E não somente eu, mas os colegas que trabalham conosco aqui no Hospital do Coração, temos alertado nossos pacientes com asma a redobrarem os cuidados, a redobrarem o isolamento social, a fazer uso das medidas preventivas, no sentido de não contrair o coronavírus, porque nesses pacientes o comportamento da doença ele é muito mais danoso e ele é muito mais drástico. Doutor Elmano, uma outra pergunta que eu preciso lhe fazer é, você como diretor de hospital, vendo diariamente, como você mesmo afirmou anteriormente, indo todos os dias pela manhã visitar os pacientes, visitar os leitos, etc., etc. Quais são as sequelas mais comuns daquele cidadão que teve o coronavírus, teve a Covid-19? Bom, depende muito do que ele desenvolveu durante a existência da doença, né? O que se sabe sobre o Covid é muito pouco ainda para que se estabeleça que sequelas advirão do fato do indivíduo ter tido o Covid, né? Mas, por exemplo, nós tivemos pacientes que fizeram embolia pulmonar, por exemplo. Tivemos pacientes que tiveram acidente vascular cerebral em função das manifestações hematológicas, né, de coagulação da Covid. Se sabe hoje que uma boa parcela dos pacientes que tiveram Covid podem desenvolver doença cardíaca tipo miocardite, né? Não se sabe se temporária ou definitiva, né? E que esses pacientes poderão vir a desenvolver insuficiência cardíaca no futuro. Esses pacientes poderão desenvolver sequelas pulmonares, tipo fibrose pulmonar. O que se sabe, na realidade, é muito pouco sobre a doença para que se tenha uma previsão do que efetivamente vai acontecer com esses pacientes no futuro. O que se sabe é que nós vamos ter que acompanhar esses pacientes durante muito tempo para saber se, eventualmente, eles desenvolveram sequelas, sejam elas de natureza pulmonar, sejam elas de outra natureza quaisquer. Eu fiz essa pergunta. É tudo incógnita ainda. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho contactado com algumas pessoas e vejo muitas delas dizendo:
eu gostaria de ter tido já o Covid, porque eu ficaria imune. Mas, de acordo com essa sua resposta, tal a imprevisibilidade dos resultados pós-tratamento, eu acho que voltamos àquela velha história que você acabou de falar há pouco, que é melhor se precaver e não desejar ter tido ou vir a ter o Covid. Qual é seu ponto de vista sobre isso? Sem sombra de dúvida, você está coberto de razão. O ideal é não ter a doença. O ideal, volto a dizer, é não ter tido o Covid, porque a expectativa é que a imunidade não venha através do fato do indivíduo ter tido a doença, né? Ele não venha a desenvolver imunidade pelo fato de ter tido a doença. O ideal é que essa imunidade seja conferida através do uso da vacina, que a gente espera, nós todos esperamos, que essa vacina chegue até nós em um tempo muito espaço, um período de tempo muito curto. Essa que é a grande realidade. O ideal é que nós esperemos pela chegada da vacina para ter imunidade. Eu penso igual a você e espero que você, na sua aula de hoje, o nosso telespectador e a telespectadora se aperceba da importância de se ter cautela. Porque uma coisa que me deixa preocupado é se as pessoas terão essa consciência. Eu acho que é importante que os médicos, como você, os diretores de hospitais, se dirijam à população para conscientizá-la de que ela precisa, de fato, ter certos cuidados adicionais. Você colocou bem, é o novo tempo. Nesse novo tempo, já que o tempo não voltará a ser como era antes, as pessoas precisam se preocupar mais ainda com segurança. Sem dúvida. Esse novo normal que se avizinha será diferente. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, será diferente. Agora, doutor Elmano, eu sei que... Vou mudar um pouquinho de assunto. A gente está fazendo um programa muito bacana, elucidativo, mas até agora muito sério. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você é um enólogo, você tem colunas e programas sobre vinho, você é um apreciador do vinho que é chamado o néctar dos deuses. Então, eu vou lhe contar uma. Eu ouvi de alguém e li em algum desses WhatsApps da vida que o vinho é muito bom para precaver o bebedor do vinho de algumas sequelas relacionadas, para evitar ele contrair o coronavírus. A pergunta que não me quer calar: é verdadeira essa leitura que eu fiz? Não é verdadeira. É obviamente que, quer dizer, é interessante notar que o aumento do consumo de vinho ocorreu durante a pandemia, né? E isso, no e-commerce, isso representou algo em torno de 30% em termos de aumento de vendas. Foram publicados alguns artigos não médicos, não científicos, tentando correlacionar o uso moderado de vinho como uma forma de prevenção. Não é verdadeiro, mas é sabido que o vinho, ele, de alguma forma, aumenta ou favorece a imunidade celular. Mas não existe nenhum dado científico comprobatório de que quem toma vinho não desenvolve o Covid-19, não contrai a infecção pelo vírus, de forma alguma. Mas, por exemplo, durante esse período de pandemia,
Eu tenho um grupo de amigos em que, uma vez por semana, nós fazemos, ainda continuamos fazendo, degustações virtuais, né? Todo mundo compra o mesmo vinho, a mesma garrafa de vinho, a mesma safra, e através de aplicativos de meetings, a gente faz degustações virtuais, e isso tem sido, se não uma forma preventiva, tem sido muito saudável para a mente, né? Uma vez que a gente não pode se encontrar pessoalmente, a gente tem se encontrado virtualmente. E eu recomendo, viu? E eu vou aceitar a sua recomendação. Aliás, eu vou até lhe pedir para oportunamente me inserir nesse grupo que faz essa comemoração virtual, porque o vinho é, de fato, néctar dos deuses. E é uma bebida gregária, né? É uma bebida que agrega as pessoas, que faz com que as pessoas convivam, né, presencialmente ou virtualmente, como é o caso agora, de aromas, sabores e prazeres que só o vinho realmente traz. Beleza. Doutor Elmano, principalmente com esse final magnífico, eu só tenho que renovar os agradecimentos por você ter aceitado passar 30 minutos dando uma aula para o telespectador e a telespectadora. Muito obrigado por você ter dado essa brilhante entrevista de hoje. Lhe agradeço realmente. E quando esse coronavírus passar, eu quero lhe convidar para tomarmos vinho, não virtualmente, mas pessoalmente, em algum lugar a escolher no futuro. Muito obrigado mais uma vez. Eu volto a palavra para você se despedir do telespectador. Antes de mais nada, quero agradecer o convite. Se antes eu não pude atendê-lo, foi fácil as imensas dificuldades que nós tivemos que fazer transformações no hospital ao longo desses 150 dias. Nós tivemos que, em alguns momentos dramáticos, proceder mudanças, nós tivemos que adquirir insumos para que os nossos guerreiros pudessem continuar na batalha devidamente protegidos. Nós chegamos a usar, para você ter uma ideia, Nelson, 2.750 máscaras por dia. Máscaras que anteriormente nós comprávamos a 0,20 centavos, nós tivemos que pagar, em algumas ocasiões, R$ 3, R$ 5. Nas máscaras mais protetivas, vamos dizer assim, nós que comprávamos máscaras a R$ 8, tivemos que pagar R$ 40 em cada máscara para proteger os nossos. E mesmo com essas dificuldades, nós conseguimos, ao longo desse período todo, proceder com ética, com dignidade e oferecendo aos que trabalhavam conosco toda a segurança possível para que eles pudessem desenvolver as suas atividades. Então, a esses profissionais de saúde que, ao longo desses 150 dias, tiveram ao nosso lado, diuturnamente, trabalhando, dando o melhor de si para salvar vidas, eu quero deixar aqui nesse programa o meu agradecimento. E a você, o agradecimento também por ter me dado essa oportunidade de agradecer publicamente a todos aqueles que conosco trabalharam em defesa da saúde e do povo do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado a você e parabéns pela condução numa das diretorias do Hospital do Coração. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo programa, Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868.
Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.